Bom, acho que podemos iniciar, já deu horário. Bom dia a todos. Eu sou Alexandre, dos portais Tratamento de Água e Saneamento Básico. É um prazer receber vocês aqui nesse webinar da Ingeper, de um assunto muito interessante, uma técnica, o EDR, eletrodiálise reversa. Vocês vão poder escutar dos profissionais da empresa, da Lorena Zapata, que é a diretora de Novos Negócios e Sustentabilidade, do Robson Almeida, que é o responsável químico, e do Carlos Lucchini, que é o parceiro consultor da Ingeper nesse assunto. Então, eles vão poder transmitir para vocês conceitos técnicos, explicar o que é essa tecnologia. Espero que aproveitem. Algumas instruções, então, as perguntas vocês podem concentrá-las no chat e elas vão ser respondidas no final do webinar. O webinar vai ficar gravado e disponibilizado para vocês, juntamente com a apresentação. Após o webinar, vocês vão receber a instrução para ter acesso à gravação e à apresentação. Então, para vocês, um bom webinar. Passo a palavra para a Lorena. Lorena. Bom dia a todos, obrigada, Alexandre, aí pela introdução, pela oportunidade, obrigada a todos que estão aqui presentes hoje. Vamos começar aqui o nosso webinar. E vamos pedir sobre água e controle da água, a gente vê que ter esse controle, ou na verdade a falta do controle hoje, é um dos maiores riscos operacionais na indústria e no saneamento, né? A água é uma matéria-prima para diversos setores, mas para esses setores em específico, a gente está falando que pode ser um risco muito grande nesse momento. Por quê, né? Sem você ter o conhecimento do controle e fontes seguras sobre a água, você pode ter uma perda de estabilidade de processo, uma perda, não identificar uma perda gradual de vazão dos poços, pode ter um quesito bem crítico de descentralização da informação, então ter que buscar isso em diversos parâmetros, né? A gente lida com constante incrustações e o aumento da incrustação nas torres de esfriamento e caldeira. A gente está falando sempre de repente, um descarte elevado aí de concentrados de osmose, onde pode ser atuado, né? Identificação de vazamentos e até, né, parada de produção, aumento de OPEX. A gente fala diversas vezes todos esses pontos críticos que a água acaba gerando nos negócios, né? E a gente acredita que a segurança hídrica começa com visibilidade, né? E aí a gente traz para vocês um conceito de WaterScan, que é uma segurança hídrica para a sua operação, onde juntos a gente consegue transformar dados em decisões estratégicas, né? Então, identificar perdas de eficiência hídrica, redução de potencial descarte de efluentes, aumento da recuperação de água, redução de custo operacional e ter uma base técnica aí para as decisões de investimento, né? Aqui na Ingeper, a gente enxerga diversas oportunidades. Hoje, nós somos a única empresa no país que olha desde a perfuração e manutenção de poços artesianos, né? Nós somos responsáveis aí pelo poço artesiano mais profundo para a indústria, com 1.667 metros de profundidade. Aí a gente passa pela questão de monitoramento e telemetria e chegamos no que é o nosso principal assunto hoje aqui, em tratamento de água e reuso de efluentes, principalmente por eletrodiálise reversa, tá? Acreditamos que a gente, ao invés de gerenciar fornecedores, a gente acredita que os nossos parceiros prefiram gerenciar informações, então a gente consegue trazer esse leque todo de atuação dentro desse conceito de WaterScan, que é levantar as necessidades hídricas de um negócio e ajudá-los na tomada de decisão, né? Quero já convidar aqui o seu Carlos para já trazer para vocês uma visão de cenário da eletrodiálise e os seus usos. Por favor, seu Carlos. Vocês estão me ouvindo? Conseguiram me ouvir tranquilo? Seu Carlos, o senhor está por aí? Oi. Desculpa, gente. Bom dia. Estava com o microfone fechado aqui, desculpa. Bom dia a todos.
Bom, obrigado pela oportunidade do portal, né, nos apresentar aí a tecnologia da EDR. Eu sou fã dessa tecnologia, tenho aplicado, né, reuso na indústria, no setor público, estamos com alguns projetos, e a experiência que nós já tivemos, né, no reuso, quando é necessário se fazer uma redução de sais dissolvidos, a gente já aplicou osmose, e principalmente no reuso, existe uma grande vantagem da aplicação da EDR. A EDR, por si só, ela já consegue ter um footprint, uma pegada hídrica menor do que a osmose. Temos aí a robustez, né, da membrana, que ela é muito mais robusta, aceita muito mais desaforo, uma água até de pior qualidade do que uma osmose aceita, e ela opera muito bem. Quer dizer, a membrana robusta, menor consumo de energia, maior rendimento, aonde a osmose ela vai ter um rendimento de 70% de permeado, 30% de concentrado, a EDR consegue já 80-20, 85-15% de rendimento. Então, só isso já, né, a gente direciona os sistemas de tratamento de efluente, o reuso, né, no sistema de tratamento de efluente, tanto industrial quanto público, para a remoção de sais com EDR. Tá? Temos grandes vantagens. E, né, o que nós estamos vendo aí no mercado, nós estamos com um projeto no Peru, onde a crise hídrica, né, a oferta hídrica no Peru já está no limite. Quer dizer, lá, né, eles têm que usar a água de reuso para abastecer a irrigação e até a indústria. Aqui no Brasil, ainda não chegamos nesse limite. Tivemos casos, né, em 2015, onde o sistema Aquapolo, salvou a operação do polo de Capuava. Então, eu acho que nós temos que buscar, todos nós aí da indústria, né, temos que buscar ser proativos. Quer dizer, já pensar no reuso, na aplicação da reutilização, da reciclagem da água no processo. Grandes empresas, né, Coca-Cola, Ambev, já têm autorizado por exemplo, a Coca-Cola Company já autoriza as empresas que produzem os refrigerantes a fazer reuso do efluente. Então, nós já tivemos vários casos de aplicação de reuso com ultrafiltração e a dessalinização para poder reutilizar com segurança a água dessas indústrias, né? Então, era um paradigma não poder utilizar, né, uma água para um processo de bebidas, por exemplo. Hoje, a tecnologia permite isso. Quer dizer, nós temos aí essa tecnologia que permite a gente poder reutilizar a água e reduzir o consumo relativo de água no sistema. Basicamente é isso, gente. Depois que, né, tiverem alguma dúvida, por favor, né, comentem. Seu Obrigado aí. Carlos, eu acho que vale a pena o senhor trazer aqui para a gente também um pouco sobre a eletrodiálise em efluentes, na questão de redução de volume de purgas, né, das torres. Quer trazer um pouquinho desse histórico para a gente? Realmente é uma boa aplicação, né? Uma das intenções nossas é reutilizar a água em pontos específicos, né? Não deixar essa água chegar no efluente e lá, sim, fazer o reciclo geral. A torre de resfriamento, hoje, torres de médio, grande porte, elas têm uma purga, uma perda muito, muito grande. A EDR consegue aumentar o ciclo em pelo menos
consegue aumentar o ciclo em pelo menos 10 vezes. Quer dizer, se uma purga tem lá 20 metros cúbicos por hora de purga, a gente consegue reduzir essa purga com a EDR em 2 metros cúbicos por hora. Isso porque, né, a EDR ela consegue aceitar a qualidade da água da torre de resfriamento com um simples pré-tratamento de filtragem, a gente consegue alimentar a EDR. E aí a gente consegue aumentar em 10 vezes o ciclo de uma torre. Uma torre que tem aí um ciclo de 7, 8, vai para 70, 80 ciclos. Quer dizer, é uma economia considerável. E é uma água de boa qualidade, né? Então, nós reduzimos essa perda, né? E toda uma energia que você iria gastar, produtos químicos, que você iria gastar isso lá no tratamento de efluente, né, final. Então, a EDR, nesse caso específico, é uma boa aplicação. Ela reduz muito o footprint de uma indústria. E aí temos outras aplicações, né? Até o Robson vai colocar também no final. Temos essa que eu falei para vocês, a necessidade de remoção de sais dissolvidos para irrigação é muito importante. Quer dizer, a tecnologia agronômica, né, hoje, ela determina as quantidades de sais que podem ser aplicados na plantação, né? No caso, nós estamos lá desenvolvendo uma plantação de uvas no Peru, e a concentração de sais é ajustada pela EDR. Quer dizer, hoje a qualidade da água está em 1.200 miligramas por litro de sais. Com a EDR, a gente ajustou para 300. Deixamos a água doce novamente e ajustamos potássio, cálcio, magnésio, todos os sais, de acordo com a necessidade, né, do agrônomo, exigida pelo agrônomo da companhia. Perfeito, seu Carlos. Muito obrigada por esse parâmetro geral aí de uso da IDR, que eu tenho certeza que acaba elucidando muito para o pessoal que está aqui nos acompanhando, né? E aí, gente, vou entrar aqui com vocês, então, explicando um pouco sobre a eletrodiálise reversa, tá? Eu sempre faço um paralelo com a osmose, porque é a tecnologia mais conhecida aqui operacionalmente para a gente, mas só pontuando para vocês que nós importamos essa tecnologia há mais de 25 anos. Então, faz 25 anos que a gente vem estudando e implantando a eletrodiálise no nosso país. Mas, por mais que faça 25 anos, ela ainda é interpretada aqui como uma tecnologia de inovação. A gente, 25 anos atrás, nem se falava sobre reuso no país, precisou-se uma tecnologia que é uma construção de equipamento mais simplificado do que a eletrodiálise, ganhasse mercado para que todo mundo entendesse a sua aplicação, as suas vantagens, as suas desvantagens, né, as suas dificuldades, para que hoje a gente falasse de eletrodiálise e o mercado entendesse os benefícios, entendesse as vantagens, e a gente está tendo esse ganho de mercado que a gente está tendo hoje, tá? Então, vamos lá, gente. Então, o primeiro ponto, esse aqui é um equipamento de eletrodiálise reversa, tá? A gente tem um skid hidráulico e stacks de membranas. E o primeiro ponto que difere as duas tecnologias é o princípio de operação. A osmose, a gente está falando de um processo de filtração, e a eletrodiálise de um processo de dissociação iônica, de eletroquímica, tá? Então, o básico o princípio de atuação das duas se diferenciam. Ambas, o objetivo é redução de sais e condutividade, porém, a forma de atuação são bem diferentes, tá? Quando a gente está falando aqui de eletrodiálise, o seu Carlos já apontou a questão do percentual de recuperação. Então, quando a gente fala, né, de um baixo OPEX, um dos pontos é o percentual que a gente consegue recuperar. A gente chega à recuperação de até 95% do volume tratado em água e até 85% do volume tratado em efluente.
tá? A gente está falando de membranas de alta durabilidade. Para vocês terem uma ideia, a gente fala aí num percentual máximo de 5% de trocas de membrana ao ano. É muito baixo, realmente. Na prática, gente, a gente tem equipamento operando há 4 anos em efluente sem trocas de membrana alguma. Então, esse é um percentual conservador, né? E tivemos também um equipamento operando por 7 anos em água, sem troca de membrana alguma, tá? Então, esse percentual de 5% de troca ao ano é uma projeção aí de OPEX futuro. A gente está falando também, como o equipamento, né, eu estou falando para vocês que ele é dissociação iônica, ele não tem necessidade de ultrapassar a barreira. A água, ela passa por aqui, ela vai tangenciando as membranas, a gente tem um filminho logo mais explicando tecnicamente como funciona dentro dos nossos stacks de membrana. A água, ela vai tangenciando essas membranas, então eu não preciso de bombas de alta pressão. Nos nossos módulos maiores, de 30, 50 metros cúbicos hora, que o equipamento, eles são modulares, né? A gente está falando aí em 2, 3 bar de pressão. Então, isso, além de trazer uma facilidade operacional, traz um ganho de custo energético muito grande, tá? Então, mais um ponto com relação a baixo OPEX da eletrodiálise é o custo energético, que ele acaba sendo bem atrativo. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando em 0,07 kWh por quilo de sal removido na tecnologia de eletrodiálise reversa, tá? Como a gente também está falando, né, que ele tem um percentual grande de recuperação, na contrapartida, a gente fala de um equipamento com menos impacto ambiental. Por quê? Como eu tenho só, assim, parto de 5% de concentrado, o volume de descarte é bem pequeno. Um outro ponto para trazer para vocês aqui, que o equipamento, ele entende quando ele tem, de repente, uma perda de produtividade. Ele está perdendo a sua redução de condutividade. Então, ele faz a reversão automática da polaridade e faz a sua autolimpeza. Isso quer dizer que a eletrodiálise não precisa de produtos anti-incrustantes para a sua operação constante, tá? Então, eu tenho um concentrado num volume muito pequeno e ele é basicamente um concentrado de sais. Eu não mudo a característica do que está entrando para o que está saindo. A gente precisa, sim, fazer uma regeneração das membranas, fazer um choque aí nas membranas. A cada projeto isso vai sendo definido, né? Mas ela varia aí de 1 a 3 meses com ácido clorídrico. Então, ele é muito, muito pontual, tá? Os equipamentos, eles são modulares, a gente tem equipamento de 2, 5, 10, 30 e 50 metros cúbicos hora, então a gente vai fazendo a combinação desses módulos para que a gente chegue no volume total a ser tratado. E também a gente está falando de como somos, né, o único fabricante nacional da tecnologia de eletrodiálise reversa, a gente monta cada equipamento conforme a demanda do projeto. Li, minha filha está aqui, ela tá, Lina, eu estou agora fazendo a apresentação. Desculpa, gente, só um minutinho, por favor. Desculpa aqui. Só um comentário que a Lorena comentou, né, que a troca de membrana é de 5% ao ano. Comparado com uma osmose, por exemplo, se a osmose, né, a membrana de osmose dura 5 anos, a equivalência seria, né, 20% de membrana sendo trocada ao ano. Quer dizer, em 5 anos você troca o todo, né? Então, a experiência, né, já em reuso foi que a membrana teve uma performance melhor do que essa expectativa de 5% ao ano. Obrigada, seu Carlos, aí pelo complemento e peço desculpa a todos mais uma vez. E aí, gente, a gente também está falando da eletrodiálise como um sistema aberto, né? Então, um sistema aberto e um tratamento avançado, um tratamento terciário. Então, assim, se por algum motivo a gente teve algum descontrole no pré-tratamento, né, no primário e secundário para chegar até a eletrodiálise, por ele ser um sistema aberto, a gente tem uma manutenção muito facilitada.
Para vocês terem uma ideia, a gente, né, tem o equipamento aplicado em efluente industrial fármaco, houve um descontrole onde entrou lodo em todo o equipamento. Num caso de osmose, a gente teria que provavelmente fazer o descarte dessas membranas, já que no caso da eletrodiálise, a gente, mãe é mãe 24 horas por dia, é isso mesmo, eu estava vendo aqui o comentário, acompanha a gente em qualquer momento. No caso da eletrodiálise, gente, a gente consegue abrir os stacks de membranas, retirar essas membranas e fazer uma lavagem física manual, tá? Então, e aí a gente coloca o equipamento, empilha a membrana de novo, e o equipamento operou aí por 4 anos sem troca das membranas. Então, essa intercorrência aconteceu por volta do 3º mês de implantação, se não estiver enganada, e a gente fez essa limpeza manual e o equipamento voltou a operar. Imagina, a gente entrou lodo em todo um sistema avançado, o equipamento continuou operando por 4 anos sem necessidade de troca de membranas. Então, ele é um equipamento extremamente robusto e de uma operação muito simplificada. E falando em simplicidade de operação, né, o nosso equipamento, ele é totalmente preparado para telemetria, para o acionamento remoto. Então, as principais válvulas funcionam de forma automática e as principais setagens do equipamento, você consegue fazer ela em tablet, no celular, enfim, de forma remota a qualquer momento. A eletrodiálise, ele não precisa de um operador, a gente precisa de ter uma supervisão, né? Mas ela não precisa de um operador constante, tá? Fazendo aqui, então, um comparativo, né, sobre a eletrodiálise, Edivaldo, eu estou vendo aqui algumas perguntas, a gente vai concentrar as respostas todas no final, tá bom? A gente tem certificado de exclusividade da BIMAC, o que isso significa, né? Significa, gente, que num processo que vocês tenham que fazer alguma defesa, esse atestado já dá uma abertura por, de repente, não achar concorrência. Acaba sendo, né, para as áreas de inovação, para as áreas de projeto, acaba sendo um impasse e a gente consegue resolver bastante com esse certificado, tá? Aqui a gente tem um comparativo de alimentação e de performance de algumas tecnologias, tá? Como eu coloquei para vocês, a eletrodiálise, a base dela é eletroquímica. Então, toda a composição e toda a concentração da água ou do efluente em questão, ela acaba gerando uma diferença de performance no equipamento, tá? E aí, gente, como eu preciso de ter carga iônica, né, cátions e ânions, se o objetivo do projeto tem lá remoção de sílica, a resina de troca iônica acaba sendo uma ótima composição com a eletrodiálise, porque ela acaba fazendo essa limpeza final, esse polimento final, sem ter um alto percentual de descarte, porque a gente já vai estar com todos os parâmetros já ok, e ela acaba sendo só um polimento para a questão de sílica, tá? Eu acho que nem eu, nem o seu Carlos falamos aqui, e está passando e eu preciso falar, sobre a questão da composição da eletrodiálise com a osmose. Eu acho que isso é muito importante, gente, a gente não precisamos ser tecnologias concorrentes. Então, para os projetos que estão já implantados de osmose, você consegue melhorar a performance dessa implantação. Por quê? Se você tem já, de repente, uma osmose implantada, e você quer melhorar a eficiência dela, você pode colocar uma eletrodiálise como pré-tratamento, e a osmose funciona como um polimento. Então, por exemplo, se você coloca a eletrodiálise, você aumenta o percentual de tratamento das membranas de osmose, você acaba reduzindo o volume de produtos químicos que você precisa usar, e o percentual de recuperação do projeto acaba sendo maior. Tá? E se você também está numa região de escassez hídrica ou que o seu negócio exige uma redução de consumo de água no percentual, né, no processo produtivo, você pode colocar também a eletrodiálise no concentrado da osmose e fazer a recuperação também desse outro ponto aqui crítico, tá bom? E ter uma melhoria de performance também. Sempre reduzindo, né, o descarte, né? Sempre o objetivo máximo é aumentar o rendimento de todo o processo. E aí, de fato, não temos aí, né, podemos consorciar esses sistemas de osmose e EDR. E em osmoses já existentes, né,
de reuso, inclusive, a aplicação da EDR, ela deixa o sistema mais robusto, mais resistente e com melhor rendimento. Isso mesmo. E aí, gente, então, trazendo para vocês alguns parâmetros, né? Em termos de sólidos totais dissolvidos, a EDR, a gente fala de 50 a 50 mil miligramas por litro, contra em torno de 350 mil miligramas por litro da osmose. A turbidez, a gente aceita um pico de até 15 MTUs. A osmose, geralmente, a gente fala em 1 MTU de turbidez. DQO até 50 e DBO até 20. Geralmente, para troca iônica e osmose, a gente precisa que esses itens sejam ausentes, né? Óleos e graxas, a gente tem uma tolerância até 2 miligramas por litro, ferro e manganês até 0,3 miligramas por litro. A bomba, né? A gente está falando também em bombas de baixa pressão, então 2 bar de pressão, contra 30 bar e em torno de 10 bar aqui para resina de troca iônica, o que gera aqui também redução de consumo energético, tá? Então é isso que a gente está traduzindo aqui. Percentual de rejeito, né? Então, a eletrodiálise, a gente fala de 5 até aí 40, em casos muito críticos de concentrado da eletrodiálise. A osmose, a grande maioria trabalha entre 20% e 60% de concentrado, e a resina de troca iônica, geralmente, o volume médio dela aí é 50% a 60% de concentrado. Com relação a percentual de trocas, né, da membrana ou da mídia, então, a eletrodiálise, a gente fala aí em 5% ao ano, a osmose geralmente gira em torno de 20% de troca das membranas ao ano, e a resina de troca iônica em torno de 25% da mídia ao ano, tá? Então, são dados aqui. Só reforçando, o DQO, Claro. gente, isso aqui é uma coisa muito importante, que reforça o uso da EDR em efluentes. Quer dizer, um sistema, mesmo que seja um MBR, né, você vai ter um residual de DQO, DBO. A experiência que nós já tivemos aplicando osmose, mesmo após a ultrafiltração, né, o DQO, DBO causa incrustação na membrana. Tá? Então, temos que tomar um cuidado muito grande com isso. Já a EDR, ela aceita esse nível de DQO, DBO. Tá? Então, eu diria para vocês, a experiência minha é que a EDR é fundamental ser aplicada no reuso de efluentes. Isso aí, eu diria para vocês que é mandatório, né? Colocar uma osmose vai funcionar? Vai, mas a troca de membrana vai ser muito maior do que esses 20% ao ano. Deixa eu passar aqui para vocês. Tá sem som, né? Tá sem som, Lorena. O Carlos, vamos então pela legenda.
Gente, a gente tinha testado agora há pouco e estava com som tudo certinho, mas enfim, vamos passando em frente. Depois a gente compartilha com vocês também esse vídeo, tá? A gente tem ele online e a gente fornece para vocês, tá bom? Bom, mas a grande pergunta que sempre vem é, gente, mas tá ok, entendi, mas e se não funcionar no meu caso, né? Quando a gente fala de inovação, existe sempre uma insegurança, e é assim, um convencimento, né? Uma demonstração de performance em um nível que depois tem que passar para uma outra aprovação e gera outro convencimento. Então, em torno disso, gente, a gente tem aqui, deixa eu passar esse slide. A gente tem aqui uma estação móvel de eletrodiálise, tá? Nós estamos num container onde a gente consegue fazer uma prova técnica, uma redução também do risco de um CAPEX, né? Então, você não precisa investir no equipamento antes de entender o resultado dele e também gera uma decisão mais rápida, porque nesse container nós só temos um equipamento de 3 metros cúbicos hora, não é um teste de bancada, já é um teste de performance mesmo. Então, como funciona? A gente primeiro recebe, né, um laudo, uma análise de vocês, para entender qual é a composição dessa água, desse fluente, precisamos entender qual é o objetivo, o que vocês querem alcançar, porque como nós somos fabricantes do equipamento, a gente monta ele de forma que a gente entregue até os cases que o Robson vai trazer aqui logo mais, eles são cases onde chegamos aonde o cliente queria, né? Porque o equipamento tem um range de potencial enorme de entrega, mas a gente consegue chegar mais próximo do que vocês querem de resultado para não haver aquela desmineralização completa e a necessidade de uma remineralização futura, tá? Então, a gente recebe aqui, a gente pode ou receber aqui na nossa central 3 IBCs para que a gente, de 1.000 litros, né, para que o teste seja realizado. Geralmente, em 5 dias, a gente consegue fazer o teste, depois é tempo de análise de laboratório, apesar que agora temos já as nossas análises internas, então, aí no intervalo de 1 mês, a gente consegue fazer o teste e já ter um laudo de performance para vocês. Não só com um investimento, que seria o CAPEX, mas demonstrando para vocês a operação, então a equipe está super convidada para vir aqui acompanhar o teste, e também já uma previsão, uma projeção de OPEX. Então, qual vai ser a projeção de consumo energético, projeção de produtos químicos, e você já sai com um laudo de, olha, isso é o que entrou, aqui está a especificação do que está saindo, e no concentrado de forma prática, tá? De forma real. A gente tem tanto o modelo de fornecimento quanto de locação do equipamento e também temos a oportunidade de aquisição em até 48 vezes pelo cartão BNDES, tá? E uma outra forma que o teste também pode ser feito é levar o container até o cliente para quem queira já testar o uso contínuo e o uso prático. A gente está concluindo agora um projeto de 1 ano com a Sanesul, eles dimensionamos um container para eles, onde a gente está passando em diversas praças, com os cenários mais diferentes possíveis, aí a gente circula entre alta dureza, flúor, sulfato, cloreto, e aí a partir disso agora a gente está encerrando a parte de testes práticos e estamos entrando nos orçamentos de equipamento para cada praça. Então, diversos modelos aí de cenários a gente pode desenhar juntos, tá? E aí quero convidar o Robson, então, para tomar a palavra e apresentar para vocês aqui os nossos cases de sucesso. Tá por aí, Robson? Olá, pessoal. Olá, Lorena. Tudo bem? Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar alguns cases, né, alguns resultados que nós já tivemos usando a eletrodiálise reversa. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo tranquilo? Tá ótimo, Robson. Maravilha. Perfeito. Beleza, pessoal. Bem, ao longo de alguns anos, né, vários anos, a gente tem feito diversos trabalhos, né, realizando testes, realizando projetos, né, em diversos casos aí, onde a dessalinização, né, onde a remoção de sais, a remoção de condutividade tem sido importante, né, fundamental aí para conseguirmos adequar, muitas vezes água de poço, muitas vezes efluente industrial para reuso, né, ou até mesmo para lançamento.
Então, a gente está trazendo aqui alguns resultados, né, de alguns testes, alguns trabalhos, né, que a gente tem feito ao longo do tempo, para vocês verem, né, o potencial da eletrodiálise reversa, né. Nesse caso aqui, alguns casos de água de poço, né, água de tratamento de poço para tanto para alimentação de empresas, né, como alimentação na indústria, né, como água de abastecimento na indústria, mas também como água de abastecimento, como água potável, né. Então, alguns casos aqui, por exemplo, a gente tem, né, o equipamento de eletrodiálise reversa, ele trabalha com estágios, né, de operação, né. Então, você pode, muitas vezes, em um estágio, conseguir fazer essa remoção, né. Então, um estágio seria o quê? A água passando pelo stack de membranas, né, que vocês viram lá no vídeo, né. A água passa pelo stack de membrana, passou uma vez, é um estágio, né. Se nós tivermos lá, por exemplo, 2 stacks, um conectado em série com o outro, então nós teríamos lá 2 estágios, tá? Então, nesse caso aí, por exemplo, né, em condutividade, a gente vê lá, por exemplo, que com um estágio houve lá uma redução de 72% na condutividade de uma água, né, caindo lá de 1.151 microsiemens por centímetro para 319 microsiemens, né? Então, aí você consegue observar o grande potencial, né, de remoção de condutividade, que é a remoção de sais em geral, né, para esse equipamento, né? Obviamente, dependendo da composição, né, dos sais ali que estão presentes nessa água, você precisa aplicar um pouco mais, né, passar mais uma vez, né, quer dizer, ter um segundo estágio de tratamento. Um outro caso lá você vê, por exemplo, uma redução de 59% na condutividade, mas de uma água que estava lá com 3.240 microsiemens para 1.330 microsiemens, né? Então, é uma água bastante agressiva, já é uma salinidade bastante alta, né? E com dureza bastante elevada, então você tem aí uma dificuldade maior. Então, você precisa de um pouco mais de esforço, né? Um pouco mais de membranas, equipamento, né, um segundo estágio aí para fazer um tratamento, tá? Um caso que tem sido bastante recorrente, né, é a presença de nitrato em água de poço, né? Então, muita gente diz, né, que pode ser por conta até mesmo de fertilizantes, pode ser por conta de contaminação, né, do aquífero, né, mas você tem lá a presença de nitrato, e o nitrato ele é prejudicial, ele provoca, né, um tipo de anemia, e ele precisa ser adequado, né, precisa ser removido. Então, esse caso aqui é um caso lá do norte de Minas, por exemplo, né, em água de abastecimento para uma população, onde nós aplicamos a eletrodiálise reversa, e lá nós tivemos um valor lá de 86% de redução de nitrato, caindo, né, reduzindo lá de 14,7 para teores menores a 2 miligramas por litro, né? Quando a gente fala teores menores a 2 miligramas por litro, está falando do limite de detecção, né, do método analítico lá no equipamento, né? Então, possivelmente chegou ali próximo de 0, né, miligramas por litro esse teor de nitrato, tá? Um outro caso onde você tem lá um teor bastante elevado de nitrato, né, 875 miligramas por litro de nitrato. Então, com 2 estágios, nós conseguimos fazer uma redução de 90%, reduzindo isso para 90 miligramas por litro, né? Então, você vê aí o potencial de remoção usando a eletrodiálise reversa. Temos esse caso de dureza total, né, é um caso bastante complicado, né, para diversos lugares no Brasil, em água de abastecimento. A dureza elevada, ela provoca, né, aquele problema de incrustação devido ao carbonato de cálcio e carbonato de magnésio presente, né. Uma das tecnologias utilizadas é o abrandador, né, o abrandamento, você consegue fazer a troca iônica desse material, porém você tem um custo elevadíssimo, né, e uma operação bastante complexa de regeneração de membranas. No caso da eletrodiálise reversa, a gente consegue remover, né, com bastante facilidade a dureza, né, utilizando o processo simples, né, o campo elétrico ali gerado no stack. Então, uma redução aí de 290 miligramas por litro para 38 miligramas por litro, né, 87% de remoção de dureza, usando apenas um estágio, né, de tratamento. Existem casos bem mais complexos, né. Hoje mesmo estou aqui na região do Mato Grosso do Sul, né, no Pantanal,
E aqui, para vocês terem uma ideia, a dureza é em torno de 500 miligramas por litro, né? Então, ali a gente, com 2 estágios, nós estamos reduzindo, aliás, 3 estágios, né? É bem agressiva essa água, uma salinidade bastante elevada. Em 3 estágios, a gente está conseguindo reduzir para 90 miligramas por litro, né? Esse valor, né? Assim, essa concentração bastante elevada de dureza, tá? Fluoreto. Fluoreto é um outro componente, né? Um outro parâmetro químico bastante importante aí, e bastante complexo, bastante difícil de remoção em qualquer tecnologia utilizada. É um íon muito pequeno, né? Ele tem um trânsito bastante livre, né, nas membranas, e ele tem sido também, né, tem havido uma incidência bastante grande de fluoreto em diversos poços, né, de abastecimento. Nesse caso aí, nós temos um caso de um poço que estava parado, né, até por conta dessa presença aí de fluoreto. A gente tem lá, então, uma concentração de 3,32 miligramas por litro. Então, com um estágio, reduzimos para 0,76, 78%, né, de redução. Isso daí é uma redução bastante expressiva. O limite máximo permitido é de 1,5, né, miligramas por litro. Então, conseguimos adequar aí perfeitamente, né, essa água de um poço que tem uma vazão gigante, né, um poço profundo aí, de mais de 1.600 metros, né, de profundidade, que precisava realmente ser reativado, né. Um outro caso com 2 estágios, né, a gente removeu lá de 2,1 miligramas por litro para 0,20 miligramas por litro. Obviamente, nesse caso aí, tinham outros parâmetros químicos, né, que eram de interesse, né, de remoção. Então, a salinidade era elevada, né, uma água salobra desse poço também, mas que estava essa presença de fluoreto acima do desejado, né, do permitido, tá? Sulfato também é um outro parâmetro químico importante, né, que precisa ser removido. Então, nesse caso aí, um caso que um estágio nós removemos lá de 491 miligramas por litro para 291 miligramas por litro, 59% de remoção, né, de sulfato. 2 estágios, né, um outro caso, né, que com 2 estágios removemos lá de 302 miligramas por litro para 120 miligramas por litro, né. Então, assim, depende, obviamente, né, da composição da água, né, dos sais presentes nessa água. Nós vamos ter que aplicar mais um estágio, ele pode ser suficiente, de repente vamos ter que aplicar 2 estágios para conseguir ter uma eficiência maior na remoção desse íon específico, né? Mas existe toda a concorrência, né? Uma competição lá internamente no STEC com vários outros íons, né? Que estão sendo removidos também no processo de eletrodiálise reversa, tá? Seguindo para o próximo, então, nós temos aí alguns cases de otimização de osmose inversa, né, osmose reversa. No caso, a osmose reversa é uma excelente técnica também, né, de dessalinização, mas ela tem uma geração bastante elevada, né, de rejeito, né? Então, muitos casos, a gente tem trabalhado na recuperação do rejeito, ou seja, a gente pega o rejeito da osmose, trata na eletrodiálise reversa e consegue recuperar, né, uma boa porcentagem dessa água, né? Então, quer dizer, a gente reduz o rejeito a uma percentual menor, né? Nesse caso aqui, por exemplo, né, alguns casos aí, na verdade, a melhor recuperação que nós tivemos foi de 89% do volume, né? Ou seja, quase 90% do volume de água que era descartada como rejeito de osmose, a gente recupera, né? Então, a gente dessaliniza esse rejeito de osmose e essa água ela volta para o processo, né? Então, você tem uma redução dessa perda, tá? Então, alguns casos aí, ó, 90% e 54% de redução de condutividade, né? Então, você vê lá a primeira condutividade bastante elevada, né? 2.800 microsiemens, né? Reduzindo para 274 microsiemens, uma condição aí de água potável, vamos dizer assim, tá? Redução de cloreto, né? Cloreto também é importante, né? É um íon importante para ser removido, caso você queira, né, utilizar essa água como potável ou como um processo industrial, né? Então, você tem que remover o máximo possível de cloreto, sódio, né? Para você reduzir o potencial de corrosão, né, desses sais. Então, ali nós temos
97% de redução de cloreto, né? Então, reduzimos de 758 miligramas por litro para 22 miligramas por litro, tá? Sulfato também, né, é um íon importante para ser removido no caso de um rejeito de osmose, para a gente poder fazer o reuso dessa água, tá? 72% lá de remoção de sulfato, caindo de 192 para 54 miligramas por litro, tá? Alcalinidade também é um parâmetro químico importante aí para ser removido, né? Para a gente usar com mais tranquilidade nos processos, né? Reusar melhor essa água. Então, alcalinidade total, redução de 80%, né, num primeiro estágio só, de 110 miligramas por litro para 22. Num outro caso, uma redução de 98%, né, quase 99%, de 162 para 2 miligramas por litro. Né? Então, o que faz um ser mais eficiente que o outro? Normalmente é a composição, né? Então, como eu disse, existe lá uma concorrência, uma competição entre os íons, né? Dentro de um stack, né, dentro lá das membranas, e essa competição é o que vai fazer, né, um íon ter uma eficiência maior em um caso do que em outro caso, né, por conta dessa competição, dessa concorrência lá dentro, tá? Em termos de sódio, ó, redução de sódio, então, de 89% e 79%, em dois casos aí, com um estágio apenas, né? Então, no primeiro caso lá, reduzimos de 407 miligramas por litro para 45 miligramas por litro, e no segundo caso, de 48 para 9,9, né? Quase 10 miligramas por litro, tá? Uma redução bastante expressiva também. O cálcio, né? Normalmente o cálcio está atrelado, né, à dureza, muitas vezes, né? Então, lá também você vê uma redução de 95% da concentração de cálcio, né? De 40 miligramas por litro para 2 miligramas por litro, né? 1,9. E o magnésio também está ligado, muitas vezes, à dureza da água, né? Então, temos lá 31,5 miligramas por litro, reduzindo para 1,4 miligramas por litro, né? 96% de redução, tá? Indo para o próximo. Reuso de efluente, né? Então, olha, a minha experiência, né, de mais de 30 anos na indústria, né, e hoje a gente fornece, né, a gente trabalha do lado de cá fornecendo tecnologia para tratamento de água, né, e reuso, mas eu comecei fazendo reuso de água lá em 2000, né, no ano 2000, já estamos aí 26 anos, né, com experiência nisso. Lá atrás realmente era bastante difícil. A única tecnologia aí para dessalinização que estava muito assim muito atuante no mercado era a osmose reversa, e para a osmose reversa é bastante complexo, né, fazer reuso de efluente, né, porque realmente o efluente industrial ele é bastante agressivo, né, você tem que fazer, além de todo o tratamento, né, tratamento físico-químico, seja tratamento primário, secundário, né, tratamento biológico, você ir para a parte de tratamento terciário, era uma condição bastante agressiva e bastante difícil, né? Você perde com muita facilidade as membranas, você tende a ter uma incrustação muito rápida, muito grande das membranas. E a eletrodiálise reversa, ela vem para colaborar, né, nessa parte de reuso de água com uma eficiência muito grande, né? E uma robustez muito grande para conseguir superar os desafios, né, que um efluente industrial ele vai provocar, né? Então, nós já temos aí, aqui na Ingepero, uma experiência de alguns anos, né, vários anos aí, fazendo esse tipo de tratamento de efluente e conseguindo recuperar esse efluente com bastante sucesso, né? Então, para vocês terem uma ideia, 80% aí, pelo menos, tá, do volume de água que você descarta como efluente, ele pode ser recuperado, né, através da eletrodiálise reversa, né? Aqui a gente está com reduções de até 50% de condutividade, né? Porque foram os casos apresentados, né, até agora, os casos feitos por nós até agora, mas é possível reduzir muito mais essa condutividade e muito mais essa salinidade. Obviamente, o equipamento ele é dimensionado para a necessidade, né? Para a necessidade de cada cliente. Então, nós vamos pegar ali a condutividade máxima e vamos chegar na condutividade mínima necessária, né, requerido pelo processo de reuso.
Você não precisa pegar, por exemplo, um efluente industrial e produzir daí água ultra pura, por exemplo, né? A menos que você tenha uma aplicação muito específica do seu efluente. A maioria das vezes, o efluente ele é usado em torres de resfriamento, né? E, em alguns casos, em caldeiras, né? Caldeiras de menores pressões, né? De baixas pressões, que não requer, no caso, uma água ultra pura, né? Então, fazer o reuso de água nesses casos, ele é bastante inteligente, né? E você tem lógico, uma questão ambiental importante, mas uma questão também de custo, né? Bastante reduzido, né? Para você conseguir fazer essa recuperação. Então, aí, alguns casos, né, de condutividade, então, redução de condutividade, por exemplo, de 800 microsiemens para 400 microsiemens, esse é um efluente que chega até 1.300 microsiemens, né, de condutividade, é um efluente farmacêutico. Então, com um grande sucesso, a gente faz essa redução, né, de condutividade, retornando essa água para a torre de resfriamento, por exemplo, tá? Outro caso lá, com 2 estágios, 90% de redução da condutividade, saindo lá de 2.047 microsiemens para 214. Então, você vê aí, né, a salinidade desse efluente e a necessidade do cliente, né? Então, uma condutividade bem menor, né, a metade da condutividade mínima necessária do outro caso. Então, é possível você fazer, né, o dimensionamento para atingir esses objetivos, né? Redução de nitrato também ali, ó, por incrível que pareça, né, um resultado muito parecido com aquele de água de abastecimento, né? Então, você tinha lá um teores de 14,7 miligramas por litro para redução a valores próximos de zero, né, menores do que o método lá a sensibilidade, né, do método de detecção, tá? O limite de detecção do método. Num outro caso, com 2 estágios, redução de 90%, né, 875 miligramas por litro para 90 miligramas por litro, caso para reuso, né? Dureza também, ó, um caso muito parecido com o anterior, tá? No caso ali de sulfato, redução em um estágio de 87%, então você tem lá 1.020 miligramas por litro, né, de sulfato. Normalmente esse sulfato está ligado lá, na maioria dos casos, né, ao tratamento de efluente mesmo, né, que se utiliza lá sulfato de alumínio, por exemplo, no processo físico-químico. Aí já está até num limite acima, né, do que pode ser descartado esse efluente, mas reduzindo lá para 131 miligramas por litro, né, você faz o reuso dessa água com bastante segurança, bastante tranquilidade. Segundo caso ali, né, então, com 2 estágios, uma redução de 11.000... não, na verdade aqui, pessoal, não é redução, tá? Aqui é concentração, a gente tem que até corrigir esse termo aqui. Esse caso aqui foi bastante interessante porque o cliente ele gostaria de concentrar o sulfato presente, né? É um caso de uma mineradora, tá? Então, ele queria concentrar esse sulfato. Então, lógico, a eletrodiálise reversa, ela tem o quê? Ela entra, são 2 fluxos de água que entra dentro do stack e saem 2 fluxos de água. Se os 2 fluxos de água que estão entrando é a mesma água, né? A mesma qualidade, a mesma característica, então você tem essa alimentação aí, conforme passa no stack, você tem então a passagem dos sais do fluxo de água tratada, né, que pode ser chamado de produto, ou pode ser chamado de diluído, vocês vão encontrar na literatura, né, como diluído. Então, esses sais saem desse fluxo do diluído e vai lá para o fluxo do concentrado, tá? Então, a gente vai ter um fluxo de água tratada, então essa água tratada ela vai ser reusada, né? Mas, nesse caso aí, né, você tem a água tratada sendo reusada, mas você tem esse concentrado sendo o mais concentrado possível, né, em torno lá de 22 mil miligramas por litro, né, aliás, isso mesmo, 22 mil miligramas por litro, tá errado também a vírgula ali, mas vamos corrigir. Essa água pronta para você fazer a cristalização, né, desses sais. Você recuperar esses sais, fazer a cristalização com o menor gasto energético possível, tá? É um caso bastante interessante. Um outro caso de cloreto, né? Uma redução ali de 72%, indo de 354 miligramas por litro para 97 miligramas por litro, também para reuso de água, tá? E cromo, né? Bastante interessante. A eletrodiálise reversa, ela consegue trabalhar, né, na forma iônica com diversos metais, né? Os únicos metais que são um pouco prejudiciais para a eletrodiálise reversa seriam o manganês e o ferro.
são os dois metais que reagem aí, né, com centros ativos lá das membranas, que são membranas seletivas, né, são membranas catiônicas e aniônicas. Então, você tem um problema com esses dois metais que precisam ser removidos anteriormente à EDR. Mas metais pesados que não reagem, né, com a membrana, você pode utilizar para fazer essa remoção, né, óbvio. Esses metais estão na forma de íon, né, estão na forma iônica aí, tá? Então, você tem uma redução aí de 94%, né? Óbvio, não é uma concentração tão elevada, mas já ultrapassa, né, os limites que você pode ter o cromo, né, o cromo hexavalente ali. Então, foi reduzido lá de 0,06, né, 657 miligramas por litro para teores, né, menores de 0,004 miligramas por litro. É isso aí, pessoal. Eu vou chamar, então, agora a Lorena para voltar, né, a conversar com vocês, e ela vai falar um pouquinho sobre a questão da indústria regenerativa, né, do Water Positive. Certo, Lorena? Fechado, Robson, obrigada, viu? Foi ótima a sua apresentação. Gente, então é isso, acho que do mesmo jeito que existe o crédito de carbono, existe hoje a questão do Water Positive, é uma plataforma mundial onde você você precisa fazer uma inspeção de um projeto antes da melhoria ou antes da implantação, né, do projeto, e depois nesse cadastro, o que você gera de crédito de água pode ser comercializado. Então, hoje, a sua iniciativa de melhoria hídrica pode gerar uma receita futura. E essa é uma tendência, né, que está começando aí a nível mundial, e a gente está antenado aqui nesse tipo de possibilidade também, tá? Bom, então, esses somos nós, somos a Ingeper, nós temos mais de 45 anos em expertise em perfuração em todo o território nacional, mais de 25 anos de implantação da tecnologia de eletrodiálise, somos uma empresa familiar, então o que a gente carrega, né, é o nosso nome, é o nosso travesseiro, a gente só dá passos muito sólidos e concretos em cima do que a gente propõe aos nossos clientes, a gente gera uma proximidade, uma transparência muito grande com todos aqueles que a gente se relaciona, e essas são algumas das marcas que confiam na nossa jornada aqui, somos só alguns ao longo desses 45 anos, tá? Aqui alguns depoimentos, deixamos aqui o nosso contato também está aí no chat, para você, está fixado logo lá no início, e agora estamos à disposição para as respostas das perguntas aqui. Eu não sei se, Alexandre, você pode ir passando as perguntas para a gente, porque eu não estou conseguindo chegar nelas. Posso sim. O Edivaldo, a primeira pergunta é: ocorre liberação de hidrogênio no processo? É necessário um dispositivo de separação de gases? Robson, quer trazer aqui a resposta para ele? Acho que você está com o microfone fechado, Robson. Vou repetir a pergunta. Ocorre liberação de hidrogênio no processo? É necessário um dispositivo de separação de gases? Certo, vamos lá, gente. O Robson com certeza ia responder numa qualidade técnica muito melhor do que eu, mas a eletrodiálise não chega ao ponto de eletrólise, tá? Então, a gente para um estágio antes, a gente entende ali qual é exatamente a corrente limite para que a eletrólise não aconteça, então ela não tem essa liberação de gases aí, de hidrogênio no caso, tá? Não é o objetivo dela a geração desses gases. José Antônio Monteiro Ferreira perguntou: quais são as vazões de trabalho da EDR? Certo. São Antônio, a gente tem equipamentos de 2, 5, 10, 30 e 50 metros cúbicos hora, tá? Então, nesse caso, a gente pode fazer, sei lá, 200 metros cúbicos hora, a gente faz a composição desses módulos operacionais que nós temos e nós conseguimos atender os projetos. Hoje, o nosso maior equipamento operando é de 30 metros cúbicos hora, mas temos aí capacidade de ampliar essa operação. Já temos projetos em andamento aí para ampliar essa operação. O João Vitor perguntou: tem esses cases em formato artigo para avaliar todas as condições de aplicação? Olha, praticamente todos os artigos que você for lá no Google
Academic, sobre eletrodiálise no país, você vai encontrar a sigla EDR-HDX. Isso quer dizer que é um equipamento nosso. Então, nós temos diversos artigos acadêmicos, temos diversos estudos, e nós temos os laudos de cada teste que nós fazemos, né? Mas publicado pela Ingepera, um artigo, assim, conceitual, não temos. A Maria do Socorro Lima Castelo Branco. E quanto ao fósforo? Essa foi a pergunta. Quanto ao fósforo, eu acredito que a gente também remova, mas eu não lembro de cabeça, talvez o Robson teria essa resposta, não sei se você está ouvindo a gente aqui, Robson, mas entre em contato com a gente, que a gente levanta o nosso... Sim, Lorena. Opa, tá aí. Você lembra alguma coisa de fósforo, Robson? Aqui a conexão aqui está meio... Você dá uma... Oscilando. Ele está querendo me pescar, a gente está querendo me largar aqui sozinha. Estou na região do Pantanal fazendo um trabalho aqui, né, um desenvolvimento para a cidade, então às vezes dá umas falhadas. Eu não lembro sobre o fósforo, Robson. Se a gente fósforo, sim, remove. Sim, nós temos resultados excelentes de fósforo, tá? O fósforo na forma iônica, né? Então ele vai estar na forma de fosfato, tá? Então ele remove, ele tem, né, na verdade, ele é um ânion, né? Tem 3 cargas negativas, então ele entra no campo elétrico e é removido com bastante eficiência, tá? Ele é tão bom a remoção dele como um sulfato, por exemplo, um carbonato, tá? Tem uma última pergunta, o João Vitor volta a perguntar. Existe possibilidade de experiência prática em aplicação associada de unidade de ultrafiltração e EDR para água de mananciais superficiais para fins de abastecimento público? Turbidez da água menor que 200 NTU. Quem que perguntou? Foi o? João Vitor. Ô, João Vitor, a gente tem experiência para você ter uma ideia, com efluente industrial, usando exatamente essa mesma composição, que é uma situação bem agressiva, né? Então, a aplicação para água de manancial vai ser a mesma. A questão que a água de manancial, dependendo de onde você tiver, você vai ter lá realmente uma composição, né, que vai ter lá os seus ácidos fúlvicos, ácidos úmicos, né, e pela turbidez aí que você está falando, deve ser por conta disso mesmo, né, talvez uma água escura, né, então, garantindo, obviamente, a remoção desses materiais, né, a partir da ultrafiltração, você tem a água clarificada, né, já saindo ali, pronta para tratamento na IDR, então fica bem tranquilo. Ok, são essas as perguntas. Bom, obrigada aí pela oportunidade, Alexandre, não sei se você faz algum encerramento. Eu quero nos colocarmos à disposição de todos para qualquer dúvida, qualquer cenário específico. A gente está aqui para acolher a demanda de vocês e explicar sobre a eletrodiálise quantas vezes forem necessário. Peço desculpa mais uma vez pelo ocorrido aqui, pela pausa materna, e agradeço a atenção e acolhimento de todos. Obrigado, Lorena. Só lembrando, a gravação, então, e a apresentação vão estar disponíveis. Sigam lá pelos portais que vocês devem receber a comunicação para ter acesso a isso. Obrigado e bom final de semana para todos. Muito obrigado. Bom final de semana. Obrigado, Tchau, tchau.